Oi, eu me chamo Bruna Nunes, sou a criatura e a criadora por trás da Nega Malagueta e esse é o meu projeto com incentivo da Aldir Blanc, de nome Nega Malagueta e as conservas de alimento como forma sustentável de renda. Nesses vídeos eu vou te ensinar uma forma básica e rápida de fazer algumas conservas que você pode reinventar e mudar e fazer como forma de renda do jeito que eu comecei. Eu sou de Monteiro, no interior da Paraíba. Estou em Pernambuco há 9 anos, em Olinda há 9 anos, e quando cheguei aqui vim com a formação como professora no curso de português. Comecei trabalhando com vendas em algumas lojas de cosméticos, lojas de óculos, em shopping, loja de rua. E passei uns 5 anos trabalhando com isso, mas sem necessariamente saber que caminho ia seguir profissionalmente, mas foi o que apareceu para mim. E aí, dentro desses 5 anos, eu ganhava bem mal. Eu ganhava mal e não era o suficiente assim para mim, para me manter. Mas eu fui aprendendo técnicas de venda dentro desse sistema, né, do sistema que é bem certinho assim nas vendas para comércio. Fui aprendendo as técnicas de venda e como eu já vim para cá do interior da Paraíba na intenção de trabalhar com gastronomia, inicialmente de cursar gastronomia. Eu tinha esse objetivo, eu só não sabia como começar nesse caminho. Eu achei que trabalhando para o comércio inicialmente, isso pudesse me ajudar e de fato me ajudou de alguma forma, porque foi como eu consegui elaborar um jeito de vender, né? Mas aí depois de 4 anos trabalhando em comércio, eu entrei num casamento não muito bom, um casamento abusivo, que também só entendi que estava num casamento abusivo depois que saí dele. E perdi o emprego na última loja de cosméticos que eu trabalhava e fui morar sozinha. Tinha acabado de me separar, como falei. E aí fui morar sozinha e estava desempregada. Sem nenhuma fonte de renda, sem nenhum meio. Eu já fazia geleia de pimenta para algumas amigas, algumas pessoas próximas. E aí todo mundo começou a me incentivar a seguir com isso, né? A trabalhar com isso, com a geleia de pimenta. Só que eu sempre fui uma pessoa muito insegura, uma pessoa muito medrosa, eu achava que não teria capacidade, que não ia poder, que isso era impossível para mim. Mas é aquela história, né? A necessidade é quem constrói a gente. Com incentivo de alguns amigos, com uma força de vontade que eu não sei de onde eu tirei, com muita coragem, eu criei a Nega Malagueta. Inicialmente não tinha esse nome, eu só vendia a geleia de pimenta, eu fazia... construí uma receita baseada nos princípios que eu sabia de geleia e construí uma receita de geleia de pimenta, comprei. Eu me lembro que eu tinha R$ 70, era o dinheiro que eu tinha inicialmente para fazer esse trabalho. E aí eu comprei uma caixa desses vidrinhos, que são vidrinhos de 200 ml, eu comprei uma caixa dessas bênçãos, que custava na época R$ 38, com tampa. Comprei 10 maçãs, comprei uma caixinha de pimenta dedo de moça, que era o que eu usava, né, o material que eu usava. Comprei açúcar, limão e comecei. Fiz os meus primeiros 24 potinhos de geleia de pimenta, né? Nesse período de tempo, eu já tinha criado o nome Nega Malagueta junto com um amigo, um grande amigo, que a gente era bem próximo na época. Ele deu a ideia do nome, Nega Malagueta, eu achei bacana e construí, mas ainda não tinha o rosto que tem hoje, que é uma obra de arte de uma artista plástica de Olinda chamada Karina Agra. Mas isso eu conto depois. Fiz os primeiros 24 potes de geleia e coloquei numa mochila nas costas e saí nos bairros de Olinda vendendo. Fui nos bares de Olinda que eu frequentava, que eu tinha amigos, bati na porta de algumas pessoas próximas, de outras nem tanto. Eram os 24 potinhos na bolsa, um potinho com torrada e outro de amostra. Aí batia na porta das pessoas, oferecia, a pessoa provava, umas compravam, outras nem queriam provar. Mas esse primeiro dia, eu lembro que era uma quarta-feira antes de Semana Santa. Em seguida chegava o final de Semana Santo. E eu vendi os 24 potinhos. Vendi e aí aqueles 70 e poucos reais que eu tinha gasto inicialmente se transformaram em 100 e pouco. Eu comecei a vender por R$ 18 os potinhos
e calculei o preço deles na minha cabeça, assim, como eu achei que o preço era justo, porque eu não tinha base nenhuma de cálculo, eu não tinha base de cozinha, eu não tinha, o que eu tinha era um instinto de produção, um instinto de cozinheira, porque eu já sabia fazer as coisas, eu sabia como as coisas poderiam dar certo. Então eu segui esse instinto e fiz. O resto, que é uma questão matemática e de valores, de porções, de proporções, vieram com o tempo e com a experiência. Mas inicialmente fui eu, minha coragem e minha determinação, porque eu não sabia de nada. E vendi os primeiros 24 potes, dobrei o dinheiro e aí eu já comprei mais 2 caixas de vidro, comprei mais 2 pacotes de pimenta, comprei mais 20 maçãs e assim fui dobrando. Fui dobrando a quantidade, dobrando as vendas. Só que aí nesse período inicial eu tive uma paralisia facial devido a todas as emoções que eu vinha vivendo, o nervoso, a ansiedade, tudo que vinha acontecendo, eu tive uma paralisia facial que me impossibilitou de trabalhar durante 2 meses. E aí esses 2 meses parada, né, assim, porque quando eu falo que eu comecei do zero, foi do zero, eu não tinha quem me apoiasse, assim, não tinha uma mãe, minha mãe solo, criou a minha irmã sozinha, e assim, ela sempre foi uma grande mãe, mas nunca foi uma pessoa que tivesse muito. Ela sempre teve o básico pra gente, então eu não tinha nenhuma estrutura, como algumas pessoas têm de família que segura a onda da gente quando a gente tá não tinha isso. E aí eu passei 2 meses sem poder trabalhar e estava meio que decidida a acabar. Eu digo, não vou ter condição de continuar, vou voltar para Monteiro. E eu recebi o suporte de uma pessoa muito importante para mim, que na época ela era minha sogra, Janine. Ela estendeu a mão, me ajudou, me segurou por um tempo e me deu mais um dinheiro para eu poder começar a iniciar novamente a Nega Malagueta. Aí nesse tempo, nesses 2 meses, eu já tinha provado de um produto que hoje eu vendo, que é o produto que mais vende da minha marca, que é o pesto de manjericão. Eu tinha comido isso numa festa com amigos e vi que era uma coisa incrível, maravilhosa, o sabor era perfeito, eu nunca tinha comido algo tão forte, tão marcante. E eu já vinha estudando sobre isso, sobre trazer isso para a Nega Malagueta, eu só não sabia ainda o caminho. E aí eu comecei a fazer os testes. E aí eu repito, eu não tinha nenhum conhecimento técnico daquilo, não tinha nada. Eu só tinha meu paladar, os instintos e a coragem, assim, eu digo, ó, eu identificava, eu sabia que tinha manjericão, sabia que tinha azeite, e aí fui na minha proporção, pesquisei algumas coisas no Google, fui no meu tempo, na minha proporção e criei a minha receita de peixe de manjericão. Hoje em dia o peixe de manjericão é o que mais vende na Liga Malagueta. Aí, novamente, voltei a fazer feirinha, voltei a vender 24 para depois subir para 48, para depois subir para 70, para depois... Fui fazendo tudo devagarzinho, sozinha, sem muita estrutura. Nesse caminho da Nega Malagueta, já são 5 anos de Nega Malagueta, nesse caminho de Nega Malagueta eu fui adicionando outros produtos, sempre seguindo essa questão de instinto e da vontade mesmo de mudar. Mas os termos técnicos das coisas, as porções, quantidade, o que eu tinha que fazer, como eu tinha que calcular o preço do meu produto, era uma coisa que eu não tinha sabedoria de nada. Pra vocês terem noção, o vidro que eu comprava na cidade, digamos, a 4 e pouco o vidro com tampa, era 3 e pouco o vidro, R$2 a tampa. Depois de 2 anos vendendo Nega Malagueta, foi que eu encontrei um revendedor que me vendia por R$3 tampa e vidro. Então, assim, foi um caminho que eu segui, foi um caminho que eu trilhei sozinha, sem ajuda exatamente de ninguém. Eu descobri o revendedor do vidro, eu descobri um revendedor para azeite, porque o peixe de manjericão leva muito azeite extra virgem. E essa é a primeira dica que eu tenho que dar. Você precisa priorizar o bom material no seu produto. Ah, mas o azeite o azeite extra virgem é caro. Você passa isso para o seu produto. Mas priorizem material bom, porque isso vai fazer a diferença. Eu digo sempre que geleia de pimenta, peixe de manjericão, muita gente faz, todo mundo pode fazer. Você pode fazer em casa, qualquer pessoa pode fazer. Mas o que vai diferenciar é o produto que você usa e a forma com que você conduz o alimento que você vai fazer, a forma com que você manuseia o alimento que você vai fazer. É esse o segredo do produto.
Mas deixa eu voltar para a minha história. Fiz o peixe de manjericão, comecei a vender, e daí eu comecei a abrir outras portas para outros produtos. Fiz o chutney de manga, que o chutney de manga foi me foi apresentado por a mãe da minha melhor amiga. Eu coloquei aquilo na boca e eu disse, eu preciso vender isso. Eu não sabia nem o que era um chutney. Mas aí fui pesquisar, procurei no Google, e sempre seguindo essa questão de instinto. Mas chega um momento que não é só o instinto que você precisa, você vai precisar também de uma orientação. Porque você precisa montar o produto num valor que pague o seu trabalho e que pague o que você está vendendo. Porque assim, isso foi uma das coisas que eu aprendi ao longo dos meus 4 anos trabalhando em shopping. Você não está vendendo só um produto, você está vendendo sua força de trabalho, você está vendendo o seu tempo, você está vendendo a sua função. Então, assim, quando você compra um potinho, quando você compra a Nega Malagueta, você não está levando só esse potinho. Você está levando a minha história, essa história que eu estou contando para você agora. Você está levando o tempo que eu levei para comprar cada produto que está aqui dentro e o tempo que eu levei para produzir esse produto. Então, assim, você precisa aprender a calcular isso. E com o tempo, eu entendi que eu precisava chegar nisso. Só o instinto não ia me ajudar. Quando eu decidi formar essa oficina, essa videoaula, eu achei interessante trazer para vocês toda essa história, porque para mim foi difícil, eu consegui. Mas eu queria muito que tivesse alguém que fizesse a leitura que eu faço das coisas de uma forma bem mais clara e bem mais objetiva e chegasse para mim com essa conversa desse jeito, sabe? Que tivesse me ajudado e abraçado a minha causa, para que eu não tivesse perdido tanto tempo para poder hoje ter um produto no preço que ele precisa ter, que ele merece ter e que valorize meu trabalho. Quando eu decidi fazer essas videoaulas, eu decidi trazer para mulheres que, como eu, sabem que tem um talento, sabem fazer uma coisa bem feita, mas não se sentem abraçadas para poder começar isso, porque a gente sabe que esse sistema de produção, de venda, não é um sistema justo, não é um sistema fácil. Eu sei o quanto que foi difícil para mim persistir nesse sonho da Nega Malagueta. E o que eu estou querendo trazer aqui é que é possível sim, não é fácil não, mas a gente pode. Se a gente se abraça, se a gente se ajuda, a gente pode produzir e viver de sonho. A Nega Malagueta hoje tem 5 produtos no seu cardápio fixo, que é o peixe de tomate seco, que é criado por mim no Nordeste, só quem produz sou eu. Eu quem seco o tomate seco no sol, eu quem vou comprar tomate, eu quem produzir a receita. Tem o peixe de tomate seco, a geleia de pimenta, o peixe de manjericão, o antepasto de berinjela e um escabeche de berinjela também. Esse é o nosso cardápio fixo. E quinzenalmente eu crio uma coisa nova e lanço um produto novo com um lote de edição limitada para fazer rodar e para que as pessoas conheçam outros temperos meus. Além do serviço com a Nega Malagueta de conservas, eu também trabalho como personal chef, onde eu vendo o meu trabalho de cozinha. Com um diálogo com o cliente, eu monto um cardápio e construo marmitas para o cliente congelar e comer em casa ao longo da semana. Trabalho também como consultoria de alimentação e sigo também no caminho de professora. Trabalho com edição também. Mas tudo isso foram coisas que eu fui construindo ao longo da Nega Malagueta e principalmente quando eu comecei a otimizar o meu tempo. Porque quando eu iniciei com a Nega Malagueta, eu não tinha tempo para outra coisa. Eu estava sempre fazendo tudo muito fragmentado e aí um dia eu comprava material, no outro dia eu comprava produto. Com esses conhecimentos técnicos que eu fui aprendendo ao longo do tempo, foi que eu aprendi a otimizar o meu tempo na produção da conserva e ter tempo para outras funções, sabe? Mas assim, foi um caminho bem pesadinho para chegar aqui. E é isso que eu estou querendo trazer para vocês, assim, tentar ajudar de alguma forma para que vocês entendam que é possível, mas que é necessária uma orientação. Não é só instinto, não é só força de vontade. A gente carece de uma orientação, sim. Em outro recorte de tempo da minha vida da Nega Malagueta, eu fui abraçada por o sonho de fazer o curso de gastronomia. Eu disse, pronto, já estou aqui, a Nega Malagueta já se consolidou, eu agora vou fazer o curso de gastronomia.
tentei fazer pelo Senac. Inicialmente, quando você entra no curso do Senac, você precisa fazer uma seleção. Para, a partir dessa seleção, você começar a fazer o curso técnico de cozinheiro. E nessa seleção eu aprendi muita coisa. Porque quem trabalha com cozinha sabe o que eu vou falar. Você sabe cortar uma cebola em quadradinho, mas a cozinha te exige o nome técnico daquele corte. Você sabe a porção de açúcar que você tem que colocar num bolo, mas a cozinha profissional vai te exigir uma ficha técnica para você entender. É de tudo isso que eu estou falando, é de você entender o básico para você conseguir construir o alimento de uma forma que seja justa. No treinamento do Senac, eu não sabia de nada disso. O professor dizia, faça um corte assim, e aí dizia o nome do corte, né? Tipo corte Juliette, e que eu nem sei dizer o nome direito. E ele dizia para fazer o corte e eu ficava parada olhando para a cara dele sem entender. Aí depois ele, o corte quadradinho. Eu disse, gente, por que você não pode dizer que é o corte? O corte com a cebola comprida, o corte com quadradinho. Eu achava que era besteira e depois com o tempo eu entendi que não era, que aquilo era importante para a minha formação como cozinheira. Mas só para resumir a história, eu não entrei no curso, não passei dessa seleção do Senac, não fui aprovada. Teve algumas coisas, me explicaram por quê, mas não vou entrar em detalhes agora. Mas eu não passei e aquilo mexeu muito comigo, assim, porque eu coloquei muito à prova quem eu era e se era isso mesmo que eu sabia fazer. Eu digo, poxa, será que tu é cozinheira mesmo? Ou que tu acha que porque tu sabe cozinhar um feijão com arroz, tu pode usar esse título? E fiquei numa crise de existência gigante, assim. Mas depois vem de novo aquela cobrança social, aquela cobrança que o sistema faz da gente de ter um título, de ter uma formação, não sei o quê. E virei pra mim e disse, Bruna, o que é o que tu sabe fazer da tua vida? Cozinhar. Então, querida, é isso que você vai fazer. E aí eu parei de me cobrar e decidi que era isso. Me encontrei, entendi que era o que eu sabia fazer e que eu devia seguir sim nesse caminho. Só que procurando orientação, procurando estudar e procurando formar de um jeito mais técnico mesmo a Nega Malagueta para que ela funcionasse como um produto, que fosse vista como um produto que merece estar na prateleira, que merece ser consumido como qualquer outro produto que você consome no supermercado. E o que eu trago nessas microaulas, nessas videoaulas, é mais ou menos isso. É uma forma, é um caminho que você pode seguir para começar o seu negócio com conservas de alimento. O básico, um sistema bem rápido, assim, bem prático, para que você comece e incentivar vocês. Se você sabe que é bom nisso, se você tem talento, se você já faz em casa e você acha que pode ganhar dinheiro com isso, esse vídeo é para te incentivar e te ajudar nesse começo.